foi também mestre em História Cultural e Política da época de 1961 e a dissertação intitula-se, está nas bibliotecas, Arquitetura e Poder, o Real Edifício de Mafra. Valério Duarte, com o Prémio Gulbenkian em História da Arte. Fez depois o doutoramento com este senhor livro, que há aos livros e aos senhores livros. Este aqui, que os turistas não deviam ir embora sem levar, e traduzido e tudo. A Morada da Sabedoria. Se não conhecem, o problema é vosso. É, digamos, o livro, não é um livro sobre o Paço das Escolas, é o livro sobre o Paço das Escolas. Eu ouvi dizer que abriu um segundo volume, não sei. Já lá vamos. Já lá vamos. Eu guardei, pelo simples, não guardei lá um espaço ao lado deste, para se vier um outro tomo. Se vier, tomara que venha, não é? O tomo. Portanto, o Paço Real de Mafra, o Paço Real de Coimbra, ele é especialista na época do Barroco, embora neste momento ganhou uma abrangência como diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, mas está muito ligado a esta arquitetura palaciana e áulica. Áulica é um termo muito engraçado, que nem todos conhecem, nem todo mundo conhecerá, o áulica, mas significa da corte. E entre 2007 e 2009 foi co-reitor da Universidade para o Património, com competências nas áreas de Património, Turismo e Cultura do Unesco, cujo dossiê científico ele foi coordenador. Nós colaborámos muito bem quando eu estava na Biblioteca Geral e foi preciso, enfim, preparar aquela candidatura que foi vitoriosa para o nosso grande contentamento. Depois, como sabem, saiu, deixou-nos, o bom filho à casa está onde eu está de volta, como sempre esteve em pensamento, para o Museu Grão Vasco em Viseu. O Museu Grão Vasco em Viseu começou logo a ver diferenças. Essas diferenças também foram muito nítidas quando ele a seguir foi para o Museu Nacional de Arte Antiga. Ele foi no ano de 2010, se não era. Começou a fazer coisas e as grandes coisas começam-se com pequenas. Por exemplo, nesta biblioteca está este livrinho sobre o turismo da corte, uma rota de experimentos, que, apesar do livro ser pequeno, mostra logo que há uma outra atitude, e eu, como cientista, eu fico comovido como é que o Museu Nacional da Ciência começa a publicar catálogos com fórmulas químicas. É uma pessoa que tinha uma visão fantástica, até chegar aqui. E de facto ele alargou os horizontes do museu, como todos sabem. Eu, como visitante do museu, quero estar, estou muito grato por isso. Como turista continuado lá vai, porque estão sempre lá a passar coisas novas, e passam-se coisas novas não só dentro do museu, por exemplo, salvemos o Sequeira, ou vamos arranjar um lugar para o Sequeira, ou o que é que era o Sequeira no lugar certo. Mas aquilo foi mais que o Sequeira no lugar certo, também contribuí. Foi o Museu Nacional de Arte Antiga no lugar certo. É um gesto simbólico o Sequeira, mas ele denota uma atitude que é uma atitude, digamos, mais ambiciosa, que é de um museu que estava esquecido e apagado. Neste momento é um museu, enfim, cujo diretor faz vir aqui tanta gente, não é só ele, é um museu. O Museu Nacional de Arte Antiga ganhou um estatuto que não tinha, quer dentro de portas, quer fora de portas. Ele teria de ter iniciativas emblemáticas, desde levar quadros do museu de uma iniciativa absolutamente inovadora para pôr nas esquinas de Lisboa, pôs um museu na rua. Como é que se chama? Não eram os originais, como é que se chamava essa iniciativa? Coming Out. Coming Out. É boa, mas eu pensava que era em latim, para alguém poder falar mas é em inglês. Coming Out é totalmente latim. É o latim dos dias de hoje. E depois a internacionalização e leva também exposições a Espanha, a Itália, a Turim, e há um intercâmbio que é muito intenso. Por exemplo, amanhã, se forem ao Museu Nacional da Arte Antiga, vê a inauguração de uma exposição de desenhos do Diogo, Alves Diogo, o tal que pintou
o rinoceronte português, se não me falha a memória, no ano da graça de 1515. O museu está aí e recomenda-se. Ele anunciou que o vai deixar, mas vai deixar num estado completamente diferente daquilo que o encontrou, e eu sei o que estou a falar porque tem lá ido. E devo dizer que eu, por exemplo, ainda não fui ao Museu dos Coches. Eu tentei ir uma vez, mas faltava uma hora e não venderam já os bilhetes, que não tinha tempo. E eu disse à senhora do quiosque: se tem tempo, não é comigo. Eu quero comprar um bilhete. Mas para uma hora só não vale a pena. Eu tive de explicar que tudo vale a pena, a alma não é pequena. Mas achei, olhei para a pessoa e pensei que ela não queria que eu lá fosse. Ora bem, o Museu Nacional de Arte Antiga não é o Museu dos Coches, apesar de não ter os 40 milhões de investimento que teve o Museu dos Coches, nem os 3 milhões por ano que custa a manutenção do edifício. Bom, em primeiro lugar, tenho que agradecer o facto de estar aqui ao meu querido amigo Carlos Filhais, que me desafiou, e, entretanto, o prazer que é estar no meio desta casa da Universidade de Coimbra. Desta aqui é a primeira vez que venho aqui a esta faculdade para um evento desta natureza, ainda como, de repente, ver tantos amigos e tanta gente conhecida, obviamente os nossos colegas do Machado Castro, em especial, mas todos os que estão e que, evidentemente, me sensibilizam muito por terem vindo, embora suponho que sejam clientes da casa. Agora, adiantando o tema, o balanço destes 9 anos é um balanço a 2 ritmos, digamos assim, ou a 2 tempos, se posso dizer. Por um lado, há um trabalho feito pela equipa, não é? Um trabalho que não é um trabalho individual, é um trabalho feito pela equipa, e por uma equipa que é muito especial, porque as pessoas dos museus, e estou também aqui, enfim, acho que os meus colegas não dissentirão destas palavras, configuram na administração central portuguesa, na administração pública, uma categoria antropológica, digamos assim, diferenciada. São uma espécie de associação de estudantes, como eu digo. E quando eu digo naquela minha casa que a casa tem muita associação de estudantes, digo sempre, na ciência, o meu paradigma é o da Associação Académica da Universidade de Coimbra, que vamos nós ter o orçamento daqueles meninos para brincar aos políticos. Portanto, não estou a menorizar, mas estou a falar de um outro aspecto que é muito importante, que é uma espécie de duplo sentido, porque tudo na vida tem os 2 lados, é um lado muito positivo e um negativo, mas cujo somatório é francamente positivo. Isto é, são pessoas que têm uma espécie de lado infantil, não cresceram completamente, o que as faz manterem sempre jovens, porque têm um amor à camisola e uma capacidade anímica de viver o seu trabalho, que está muito para além do que normalmente existe na administração. Porque, de facto, se vive como uma espécie de religião, digamos assim, no sentido ético do termo. As pessoas entram para os museus e passam a viver os museus como a própria casa e a defendê-la e a envelhecer nela, por vezes desmoralizando, mas conseguindo manter um lado anímico que é, de facto, muito diferenciado. E o trabalho faz-se porque tem que ser feito, como numa empresa. Não se faz o trabalho até às 5 horas e depois o que terminou e no dia seguinte volta uma outra vez. E isso permite, de facto, dar com os tais 2 lados, como digo, quer dizer, porque evidentemente numa casa daquele tamanho, esse lado infantil é por vezes pueril, mas dá 2 coisas, dá uma capacidade energética à instituição de continuar à margem das circunstâncias e da ausência de condições de trabalho, muito para lá do razoável, o que também não sei se é bom, mas pelo menos todos beneficiamos disso. Não sei se é bom do ponto de vista da pressão para a decisão política e técnica, mas é claramente bom porque é dessa energia, digamos assim, que vive a área do património em Portugal e muito especialmente o trabalho dos museus, que também já irei falar e que é diferenciado. E permite, de facto, permite aos dias uma qualidade muito especial, aos dias de trabalho, uma qualidade muito especial. E estes 9 anos foram 9 anos, de facto, de um exercício académico. Eu, como tenho este lado, enfim, universitário, e também que não podia fazer de outro modo, dediquei-me
a uma espécie de exercício de absurdo. Vamos ver como é que, com uma máquina onde está tudo meticulosamente montado às avessas, ver o que é que conseguimos fazer. E isso fez-se, evidentemente, com esta equipa. Portanto, a equipa da casa é a alma da instituição. Eu sou o elemento de passagem, como sempre tive essa noção. Disse-o no primeiro dia, sempre o tive presente e repetiu no dia da saída. A noção de que eu era o elemento transitório, estava a entrar numa casa que estava a receber da sua equipa, da equipa toda, e da equipa que tinha precedido aquela equipa, e da equipa que a tinha precedido e que continuaria para além disso, e à qual, no dia em que eu chegava, tinha ainda que ganhar os créditos, digamos assim, para poder mostrar que a servia também. Agora, evidentemente, já os terei. Mas foi um exercício absurdo, que tem sido, do ponto de vista da pressão, naturalmente, mas que é feito de uma qualidade de dias passados, de facto, entre gente muito qualificada e com uma qualidade humana muito fora de série. Por isso eu sempre digo, naquela casa que moram representantes técnicos, que estão sempre catástrofes a acontecer, e todas são resolvidas com jovialidade, sob a pressão tanto quanto possível, no limite da jovialidade. Ora bem, o que é que se fez, o que é que esta equipa, digamos assim, fez nestes 9 anos? Eu penso que uma coisa que fez, desde logo, e por isso suceda o que suceder, eles não foram vãos, e isso é um trabalho, é uma consciência muito importante que tem que se ter no momento em que se chega à conclusão de que, evidentemente, do meu ponto de vista pessoal, o exercício está esgotado e não faz sentido continuar. Se o exercício foi em vão, se foram 9 anos deitados fora, do ponto de vista justamente do esforço e da entrega de uma equipa que é fácil de perceber, porque a aritmética dos números é de facto às vezes muito importante, quer dizer, nós estamos a falar de uma equipa que é menos de metade do que era em 1987 e um museu que é em si, em espaço físico, obviamente maior do que era em 1987 e que tem uma pressão que lhe vem, obviamente, da sua própria prestação e performance e da própria evolução do mundo, que o mundo hoje espera dos museus, que é infinitamente superior. É fácil de perceber a espargata que isto configura. O que se fez durante este período foi esse exercício absurdo, digamos assim, de contra todas as circunstâncias, na adversidade total, da adversidade de todos os títulos, porque é fácil de perceber cronologicamente que o exercício começou no dia 1 de março dia da Universidade de Coimbra, aliás, de 2010, e a partir daí é fácil, os que têm memória, mesmo os mais jovens, perceberem que os meses que corriam nos aproximavam cada vez mais do precipício onde estávamos a entrar. Exatamente, claro. E, portanto, a partir daí já se estava a travar a todo o vapor, e a partir daí as coisas foram cada vez para pior. O ano de 2011 foi péssimo, 2012 parecia que o país tinha uma nuvem de chumbo, depois em 2013, pouco a pouco, lá 14, 15, começou o ar a circular ligeiramente melhor na nossa redoma, digamos assim, ou no frasco mergulhar onde estávamos. E exatamente quando todo o país parou, e as próprias instituições da área da cultura, melhor patrimoniadas e melhor adestradas, pararam e travaram todas, o NA arrancou, ganhando com isso, evidentemente, a velocidade que lhe faltava. Ora, esse exercício, aparentemente, chegado aqui a este ponto, porque, de facto, infelizmente, o museu está em condições anímicas muitíssimo graves, e isso, aliás, é evidente e público e sabido, que me leva a ter noção de que, do meu ponto de vista, nada mais posso fazer pela instituição, mas foi fundamental para uma coisa tão simples quanto isto: salvar aquela instituição. Porque, e isto digo, sabendo de ciência certa aquilo que estou a dizer, é fácil de perceber o que teria acontecido, ou o que estaria a ponto de acontecer hoje, com as circunstâncias mais, flexíveis do ponto de vista financeiro, com o impacto do turismo e com, as decisões faraónicas que sempre existem em termos políticos, a um museu que detentor de um acervo, obviamente, de referência incontornável, depois
é, evidentemente, proporcionalmente, o local onde o país concentra o maior número dos seus tesouros de valor histórico ou artístico, o que lhe iria acontecer se ele tivesse a mesma percepção pública que tinha há 9 anos atrás, que era de museu apagado, onde ninguém ia, que se entendia como algo que era um resquício da história, onde até o nome arte antiga soava mal e arranhava os ouvidos. Quando me lembro perfeitamente, até ainda como ser curadores, de ser, arte antiga, o nome, é preciso mudar o nome, e eu, que odeio mudar as coisas antes de pensar nelas e de as avaliar, sempre disse, mas o problema não é o do nome, o problema é o da marca, é o que as pessoas associam à marca. Não há nome mais tonto do que se chamar Scotland Yard a uma polícia de referência, quer dizer, ninguém pensa no que é que aquele nome quer dizer, porque estamos habituados a lê-lo desde os livros do Conan Doyle e etc. É a Scotland Yard, ninguém declina aquilo. E esse era exatamente o problema do museu. Ora, ou seja, 9 anos passados, evidentemente que há problemas complexos, é sabido, enfim, a minha desinteligência sobre aquilo que está em cima da mesa por o decreto da chamada autonomia dos museus, mas o museu existe como um dado coeso e o que quer que venha a acontecer já não vai tocar. Há qualquer coisa que vai sair, evidentemente, da cartola do governo deste ou do outro para aquele museu. E isto foi o legado e o trabalho que se fez durante estes 9 anos e que eu penso que foi muito importante ser feito. Como é que ele foi feito? Evidentemente, com os ingredientes essenciais para todo um trabalho desta natureza, que tem 3 pilares: qualidade, ritmo e comunicação. A qualidade é fundamental em tudo aquilo que fazemos. Se o trabalho não tem qualidade, tudo o resto resulta num efeito perverso, porque quanto mais eliminamos a falta de qualidade, depois pior é. Mas como a casa, de facto, tinha 2 pilares muito importantes, o seu acervo esmagadoramente desconhecido pelos portugueses. Há um Bosch, mas quer dizer, mas há infinitamente mais do que isso. Há 80 salas com 8.000 obras de arte, qualquer delas disputada por qualquer grande museu do mundo. E, portanto, era simplesmente começar a ferir essas cordas como a corda de um instrumento. E havia, e há ainda, uma equipa capaz, sabedora, conhecedora de especialistas de nível universitário. Portanto, a aliança do saber fazer e do conhecimento científico e a produção do conhecimento científico e a luz dada sobre a equipa, que foi outro aspecto muito importante. A força de uma casa faz-se da força de uma equipa. Uma instituição é feita de pessoas. E a casa tinha vícios terríveis, como, por exemplo, a luz era só posta sobre o diretor é que falava. E depois, e claro, obviamente, também existe o tal lado da Associação de Estudantes, que também envolve a mim, que tenho alguma tendência para me divertir com as coisas e pôr em contradição o sistema, como o sistema, por exemplo, um caso desses, de repente, levanta-se o problema de que, para falar, era preciso pedir autorização à tutela para dar entrevistas ou o que quer que fosse. Bom, eu, como é evidente, já estava um bocadinho velho quando fui para o MNA para pedir autorizações, mas sobretudo aquilo que o sistema não previa era que não fosse só eu a falar. Mas porquê é que havia de ser eu a falar? Se havia uma exposição sobre pintura ou sobre isto ou sobre aquilo, quem falava era um especialista e, portanto, o sistema não estava previsto para que os conservadores tivessem voz. E, portanto, este método, que aliás foi divertido, foi usar o método da guerrilha contra o exército convencional. A estrutura ministerial é um exército convencional, responde a cada problema que lhe acontece, pondera, faz, legisla, sai um despacho. Quando o despacho sai, se nós montamos um sistema de guerrilha, já aquele despacho está obsoleto porque já foram feitas 14 asneiras outras fora do sistema que o sistema não previa. E, portanto, foi isto que, entretanto, permitiu ganhar tempo. Eu penso que, quando se fez, e para terminar, quando se fez a campanha do Sequeira, foi um ponto de chegada, efetivamente, e um ponto de partida também. Porque a campanha foi, até curiosamente, agora, quando, ao preparar o meu concurso para associar, tive de meter-me de braços ao meu currículo, que estava, evidentemente, numa espécie de caos, e como não tenho as coisas que eu não fazia
já a minha ideia tinha feito, etc. E, portanto, fui ver, nomeadamente, as minhas agendas, que eu guardo sempre de anos para anos. E aí pude acompanhar, curiosamente, o processo do Sequeira. Foi um processo meticulosamente montado. O meu antecessor tinha deixado 1 ou 2 encargos dessa natureza, porque o proprietário tinha disponibilizado a possibilidade do museu adquirir aquela pintura que, como é sabido, estava na descendência dos Duques de Palmela e que pertence aos 4 quadros fundamentais que são o testamento artístico do pintor, que são as últimas pinturas que ele realiza em Roma, das quais o museu tem, desde o século XIX, os 4 cartões finais. Portanto, tem os 4 desenhos e nunca teve as 4 pinturas, porque elas nunca estiveram à venda. Quando se disponibilizou a primeira, era evidentemente essencial para o museu adquiri-la, desde logo como precedente para que, quando as outras vierem sucessivamente à venda, o que acontecerá um dia, tarde ou cedo, por uma ordem natural de coisas, se tenha a consciência de que elas devem ser integradas no Museu Nacional de Arte Antiga e não podem nem ir para o estrangeiro, nem ir para outro museu. Só que, de novo, isto aconteceu em 2010 e, portanto, foi necessário passar todo este período, indrominar, salvo seja o proprietário, um homem encantador, muito simpático, mas manter enlumbrando este processo, e por isso é que a minha agenda foi útil, porque eu acabei por apanhar ali o fio de não sei quantas coisas. Depois, cada vez que estávamos para arrancar, havia sempre qualquer coisa, ou era os Mirogate, ou qualquer coisa que de repente tornava sensível e já não era o momento, até que chegámos a 2016 e ele, entretanto, estava também, enfim, o senhor já tinha tido paciência que chegasse e era o momento de fazer a campanha. A campanha tinha um lado sensível. Por um lado, era algo que eu pensava fazer há muito tempo, mas por outro, tinha que ter um ponto de equilíbrio. Tinha que ser algo, um valor que justificasse que o Estado não o comprasse. Portanto, se fosse 60 mil euros, as pessoas diriam porque o Estado não compra pintura, mas por outro lado tinha que ser realista. Se fosse 6 milhões de euros já não podia ser, não é? Tinha que ser algo que fosse atingível. O Sequeira dava para aquilo. E o Sequeira dava para aquilo. Se fosse o Leonardo da Vinci já não dava. Claro, com certeza, evidentemente. Portanto, os 600 mil euros foi de facto o valor justo para um risco dessa natureza. Mas quando se fez a campanha, de facto, foi preciso que existissem já 5 anos de trabalho na marca atrás. Porque a campanha, se tivesse sido feita, mesmo independentemente da crise há 5 anos, ninguém tinha reconhecido o museu como lugar certo. E foi, de facto, uma espécie de instrumento de avaliação informal do lugar que, efetivamente, aquele museu, por natureza, ocupa entre os museus públicos portugueses. E isso foi fundamental de ter esse teste. Por outro lado, o museu, o que fez com aquela campanha não foi angariar 600 mil euros, ao contrário daquilo que se possa imaginar. Evidentemente que, obviamente, era o risco e era fundamental angariá-los, mas o verdadeiro objetivo do trabalho do museu foi outro. Foi, por um lado, o de testar, efetivamente, o seu conhecimento da marca, e, por outro, o de fazer o exercício pedagógico de tornar conhecido todos os portugueses o nome de um grande pintor português e de tornar conhecido todos o nome de uma grande pintura e a imagem de uma grande pintura. E foi esse o trabalho e o resultado final. No final, não há português que não reconheça o nome de Domingos Sequeira. Não imagino que é um jogador de futebol, toda a gente sabe que é um grande pintor, e aquela pintura tornou-se reconhecida de todos. E pôr um país que não tem práticas de consumo cultural a adotar como sua imagem de uma obra de arte é exatamente o trabalho que o museu deve fazer. A prova de que tínhamos razão, e com isto termino passando a bola de novo aqui ao nosso ilustre moderador, é que outra aventura do museu, das últimas, é o projeto 12 escolhas, em que 12 personalidades internacionais são convidadas por nós a escolher 12 obras, não 12 obras, um percurso. 12 obras é uma espécie de múltiplos de brincadeira em torno do número 12. O museu tem 12 coleções, o ano tem 12 meses e, portanto, 12 personalidades escolhem 12 obras do percurso do museu, definido livremente de acordo com as suas afinidades.
podem ser todas na mesma sala, se assim se entender, ou na mesma coleção. O Presidente da República foi a única exceção e, por, enfim, sentido representativo, escolhesse uma obra de cada coleção, mas claro que ele não fez isso, escolheu 14, saiu fora da marca, como é típico. E depois também o Philip Stark também escolheu, fez também uma brincadeira, e agora o António Munhoz Molina, que vai ser, por sinal, o próximo anunciado, também fez uma coisa diferente. É muito interessante porque é um olhar externo sobre as nossas coleções e o resultado disto mais engraçado é exatamente o que tem a ver com a adoração dos magos. Das 10 personalidades escolhidas, e agora já posso até anunciar a 11ª, a obra que maior número de likes, de escolhas concitou, foi a adoração dos magos do Domingos Ferreira, à frente do Bosch, à frente dos painéis de São Vicente. Não, internacional. E depois com uma outra coisa, curiosamente, que é as escolhas na obra do Domingos Ferreira. Por exemplo, o Lorenzo Obliotti, o maestro da Gulbenkian, escolheu a adoração dos magos e o São Bruno do Domingos Ferreira. E disse, mas porquê é que escolhe depois? Então escolhe o São Bruno, que a adoração dos magos. Não, eu quero as duas. E, portanto, é isto. Domingos Ferreira é agora um pintor português de referência conhecido internacionalmente. O museu fez, aliás, a primeira mostra internacional sobre o Domingos Ferreira em 2013 em Madrid, e foi depois disso que os museus madrilenhos mudaram, mas nós também temos desenhos. Pois, claro, é preciso fazer isso. E já agora, só para terminar, este é outro dos objetos, digamos assim, de que tenho muito orgulho no museu, que é este ciclo da Sala do Teto Pintado, que representa exatamente os antípodas do que é um trabalho de comunicação por comunicação de marca. Cumpre na agenda do museu um papel importante, mas começou logo em setembro de 2010 com esta exposição, mas já foram feitas 23 exposições na Sala do Teto Pintado desde então, todas elas com o seu catálogo e todas tendo por objeto sempre a valorização científica do acervo do museu. É sempre o leitmotiv destas exposições e tenho, confesso, muito orgulho nestes livrinhos e nesta coleção, porque um país que faz sempre o número 1 das revistas, mas depois raramente faz o número 2, manter o ritmo de fazer de 4 mostras anuais do que seja, de pintura, de textos, de escultura, de cerâmica, de coisa, passando por todas as coleções. E é um programa estritamente científico e de grande renovação que fica no museu. Deixa-me perceber, aqueles anos da Troika foram mesmo duros. De um lado, e como é que a cultura não foi, digamos, a coisa mais considerada na época. Mas esses tempos, em princípio, deviam ter passado. A questão agora, o que é? Falta de dinheiro? Falta de legislação? As obras estão lá? O que é que se poder beneficiar no futuro de modo a poder ser eventualmente ainda pior do que a situação? Pois não sei. Bom, relativamente aos anos da Troika, houve um segredo também que já agora importa contar neste processo. Como é que o museu descolou quando tudo estava parado? E quando nós não tínhamos rigorosamente meios para fazer nada, nós e os museus todos. Eu lembro-me perfeitamente que as pessoas me diziam, deve estar aflitíssimo com os cortes. Eu dizia, não estou nada aflito, porque eu saiba, embora seja de letras, não é possível fracionar o número zero. Não temos, eu já me contentava com os cortes das outras instituições. Por mim não tinha problema nenhum. E, portanto, isso que foi, aliás, um dos aspectos curiosos, foi o de, para nós controlarmos os nossos filhos, eu sempre disse aos meus filhos que a família tinha um pequeno problema, que não era uma instituição democrática. O poder não era sufragado de 55 anos, nem era eleito pelas bases, portanto, enquanto eles estivessem em casa,
lamentavelmente havia regras a cumprir, que eram aquelas que o poder instituía porque o poder pagava. Ora bom, se o poder paga a alimentação, os estudos, os colégios, etc., pois com certeza tem direito a exigir. O poder que nada paga não tem direito a exigir. E isso é, em contrapartida, o penhor da liberdade, porque dá depois, evidentemente, não há outro remédio, pois se nós fazemos coisas que não custam nada, não podemos, qual é a alternativa? Dizer, mas não podem fazer nada, não podem fazer uma exposição, não podem fazer uma inauguração. Além de mais, graças às inaugurações das exposições, o poder tinha uma agenda, não é? Quer dizer, o Sr. Ministro vinha inaugurar qualquer coisa, que não fazia a mínima ideia como é que nascia, mas vinha inaugurar. A Sra. Diretora-Geral, o Sr. Diretor-Geral, tinham coisas que fazer. Portanto, foi graças a isto que foi construído este processo. Este processo deveria ter sido efetivamente pedagógico. E foi à partida, porque quando se chegou a 2016, o Primeiro-Ministro anunciou publicamente no museu, na inauguração de uma exposição que nós fizemos, chamada Obras em Reserva, um museu que não se vê exatamente para mostrar que, para além de todas aquelas obras, o museu tinha outras obras que poderia e deveria expor, sendo que, naturalmente, ao contrário também do que agora se imagina, as reservas dos museus não se destinam a ser expostas. Os museus têm reservas por natureza, porque as suas coleções devem crescer e porque é importante ter reservas para confronto, para estudo, para conhecimento. As reservas não são exatamente a caverna do Alibaba, toda cheia de tesouros que só não se mostram por falta de espaço. Agora, é evidente que um museu como o Almenar tem em reserva umas centenas boas de objetos que deveria expor em outras condições. E, portanto, isso foi mostrado. O que é que o Primeiro-Ministro disse? O Primeiro-Ministro disse, basicamente, que estava provado, digamos assim, o que o museu tinha condições de fazer, que é em si um exercício curioso, porque se nós pensarmos, a proposta é que uma instituição pública como um museu deve fazer prova da sua capacidade. O Estado é que criou os museus, o Estado é que deve saber para que é que nós servimos. Nós não precisamos nos auto-justificar. O Estado hoje sabe que serve os museus. Eu acho que o Estado português não sabe que serve os museus há muito tempo. Desde que os criou, quer dizer, a questão não é de hoje. Em 2010 houve um centenário da... Nem com o Sequeira se conseguiu mudar a atitude. Não. E como é que eu explicar? Não conseguiu-se mudar a atitude, atenção, conseguiu-se mudar a atitude do ponto de vista da percepção pública das coisas. E eu, que sou profundamente democrata e tenho estruturalmente essa noção, entendo que o poder reside e a soberania reside na cidadania. E, portanto, a cidadania, nomeadamente, está aqui reunida a ouvir-nos. Portanto, há coisas que mudaram, não tenho a mínima dúvida. E o poder mudará a seu tempo e demora leva muito. E o problema, o risco que acontece em casas como estas, como as nossas, é da quebra da corrente. A quebra da corrente. Imagine-se o que é uma universidade que, de repente, ficasse privado dos seus professores, não é? Quer dizer, a transmissão do saber dos seus cientistas que trabalham nos laboratórios, etc. Quer dizer, e, de repente, isso, por uma razão qualquer, fôssemos todos numa espécie de congresso do Titanic e afundasse. Era decapitada a instituição. E essa decapitação da instituição é que é o mais complicado, porque o museu não é um sítio patrimonial. Existem diferenças muito grandes que, penso que o legislador tem dificuldade em entender entre a função de emissão do museu e a emissão de um sítio patrimonial. São distintas. Um sítio patrimonial destina-se a conservar uma espécie de cápsula, digamos assim, do tempo. Nós vamos ao Castelo de Guimarães para imaginar como é que Dom Afonso Henriques andava lá, enfim, não exatamente em conflito entre os árabes, mas mais propriamente com a mãe, ou o Castelo de Lisboa, ou o que fosse. E, portanto, o que existe, aliás, independentemente do lado ficcional desses castelos, é a noção de que estamos a viajar para um tempo pretérito. E, portanto, num sítio patrimonial deve existir uma capacidade de conservação, uma gestão naturalmente turística do ponto de vista da captação de receitas, mas isso lhe basta, digamos assim. E depois pode haver, porque hoje em dia, obviamente, existe também uma noção
de que isso só não basta para atrair a atenção das pessoas, depois lá se faz uma exposição, com a Joana Vasconcelos em Versalhes, por exemplo, etc. Mas ninguém vai ao Castelo de Versalhes por causa de uma exposição. Vai-se ao Castelo de Versalhes porque se quer ver o Castelo de Versalhes. O museu não é isso. O museu é um centro produtor de experiências. É completamente distinto. Enquanto num monumento ou num sítio patrimonial normalmente se chega, ou melhor dizendo, o grosso, digamos assim, dos visitantes é o visitante organizado que vai por uma agência de viagens num autocarro por módulos de 50 a 50. O visitante do museu não é isso. O visitante do museu é alguém espontâneo que vai individual ou em pequeno grupo, em casal, com o namorado, com a namorada, com os filhos, com a família, num grupo restrito e segue o seu próprio percurso individual. Chega ao museu e começa a seguir o seu próprio percurso de afinidade individual. O museu destina-se a proporcionar a felicidade. É tão simples quanto isto. É o sentido do prazer. É o sentido do prazer, a felicidade e o bem-estar, a fazer-nos esquecer do tempo, na contemplação de uma obra que está, por seu turno, encapsulada, está isolada do seu contexto. Isso exige, de facto, que por trás do museu exista uma capacidade técnica de permanente investigação, estudo, conservação da restauro, que são fundamentais, todo o trabalho dos conservadores e dos técnicos do museu e depois a mediação que é feita também pelo Serviço de Educação para que para que o visitante sinta quase que inconscientemente tudo aquilo que foi preparado para ele, para a sua própria fruição. O museu serve para proporcionar um território de inesgotabilidade e é exatamente por isso que o museu nunca está visto, porque cada obra... Pode-se lá ir uma vez e outra vez. E o museu pequeno é o por natureza, e quanto maior é o museu, pois naturalmente maior a sua inesgotabilidade. E isto exige, naturalmente, de um museu a capacidade de ter a necessidade de ter um conjunto de técnicos que curam de todas estas áreas. E, portanto, faltam essas pessoas, nesse caso? Claro, com certeza, faltam no museu como faltam em todos. E, portanto, quando nós pensamos, por exemplo, na questão dos vigilantes, tendemos a resumir as necessidades de recursos humanos aos vigilantes, quando as necessidades de recursos humanos estão muito para além disso. Há sítios que não podem abrir porque não há ninguém que se vigie, é isso? Bom, há sítios que não podem abrir porque não há ninguém que vigie, há sítios que abrem e não devem, a despeito de não haver quem vigie e por aí fora, mas como digo, quer dizer, se num sítio patrimonial o grosso dos recursos humanos é absorvido pelos vigilantes, no museu o grosso dos recursos humanos nem sequer são os vigilantes. Têm que ser os técnicos de todas as áreas, inclusive dessas outras que são áreas modernas, que não existiam outrora, como a comunicação, o marketing, a internet, o serviço de educação, etc. Falando dos museus como esses sítios onde apetece ir, nós temos aqui um problema, porque já depois tínhamos marcado esta sessão, o El País faz um artigo, que eu tenho aqui na mão a cópia, é 2 de maio de 2019, em que diz assim: os turistas chegam a Lisboa, mas fogem dos museus. O turismo cresceu 11% em dois anos, mas as visitas culturais caíram 12%. E começa assim: busca-se tranquilidade em Lisboa, escondendo-se no museu. Poucas capitais europeias haverá onde não haja bichas para visitar a sua pinacoteca, seja o Louvre em Paris, o Alcalá em Madrid, ou o Museu em Amsterdão, mas Lisboa é uma dessas exceções. E dão aqui números que são terríveis, são impressionantes. Houve um boom no turismo em Lisboa, aumentou de facto um bocadinho, mas agora no último tempo caiu. E a questão é, como é que vamos perceber isso? Se o jornalista do El País aparecesse lá o diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, que explicação é que o diretor lhe dá? E o que é que se está a passar para os turistas não irem lá? Bom, está-se a passar um conjunto de coisas que exigem uma análise um pouco detalhada. A saber, ele põe, evidentemente, o dedo na ferida, porque os números são os números, e os números são irrecusáveis.
Em todo o caso, os números precisam também aí de uma pequena observação. É que o que acontece é, de novo, aquela espargata que eu falava há pouco. Ou seja, há um crescimento do turismo em Lisboa, no país em geral e desde logo em Lisboa, naturalmente, 12%. Se esse turismo não é absorvido pelos sítios patrimoniais, grosso modo, e pelos museus em particular, pois isso dá esse desfazamento, cresce de um lado e do outro lado decresce. Acresce ainda por cima que houve um efetivo decréscimo no ano de 2018 dos números de visitantes nos museus da Direção-Geral do Património Cultural, que são, também devo dizer, os únicos com números fiáveis, porque os números dos museus privados, como ninguém os controla, diz-se evidentemente aqui. Mas dizem que há muita gente na Gulbenkian, no Brardo, na Serral. Pois, eu tenho dúvidas, confesso, da fiabilidade desses números, porque acho que é aí que há circunstâncias diferentes. Serral, os números são globais, são do museu e do parque. Quanto ao Museu Gulbenkian, enfim, haverá enchentes, mas nos dias em que eu não vou, ou pelo menos não vai não faço ideia. Agora, estou preocupado com os nossos números, porque os nossos números, eu sei como é que se medem, os Machado de Castro, os coisas, embora... Mas são esses números que aqui estão. Eu sei, a ficção também existe, a todos os números, há sempre um, mas são pelo menos mais rigorosos e indicam exatamente isso. E isso acontece por quê? Acontece por duas razões. Em primeiro lugar, porque há pouco eu referi o que foi a minha receita no Museu Nacional de Arte Antiga, que é a receita que eu sempre aplico: qualidade, ritmo e comunicação. A aliança é fundamental, mas tem na base a questão da qualidade. Se não tivermos a qualidade, temos um problema, porque estamos a fazer comunicação errada, estamos a projetar luz que vai ser cada vez mais perversa. Ora bem, o que é que acontece do ponto de vista da gestão do turismo em Portugal? E eu aprendi na reitoria, exatamente, foram anos muito importantes estes, os que passei aqui, de gestão, pelo menos paralela, de um sítio patrimonial, é entrar na doutrina e nas questões do turismo. O país estava, evidentemente, fora do circuito radar do turismo universal. Íamos escolhendo um turismo de inércia, de acordo com, enfim, com a falta de investimento técnico que sempre fizemos no assunto, incomparável com o que se passa em Espanha, onde existe desde sempre um metódico investimento nessa área. E depois, subitamente, ficámos no radar, beneficiados, obviamente, por razões de natureza conjuntural e também por uma ação ousada pelos novos meios tecnológicos, que permitem hoje muito maior agilidade, e pela ação, sobretudo, da iniciativa privada, colocando no mercado o país. E, portanto, entre o encerramento dos mercados orientais ou mais problemáticos e a assertividade, digamos assim, da iniciativa privada, Portugal entra no radar. E, a partir do momento em que entra no radar, colocamos-nos no mercado. Começa a comunicação a funcionar. Sucede que a comunicação começou a funcionar erradamente, porque o país foi colocado como atrativo pelo sol, praia, a sardinha barata e a amabilidade das pessoas. E, portanto, a partir do momento em que no mundo global, onde a informação é sempre difícil de integrar, onde captar a atenção do mercado é extraordinariamente difícil, nós colocamos o produto com o selo errado, é muito difícil agora emendar esse braço. E, portanto, ninguém vem a Portugal para ver a pintura de Nuno Gonçalves ou sequer o vosso Museu Nacional de Arte Antiga. 4 meses que já passaram deste ano, o museu já cresceu 25%, portanto, corrigiu a sua assimetria. A assimetria teve também que ver, obviamente, com o efeito positivo exponencial de uma grande exposição, como foi a Cidade Global, etc. Há elementos que permitem que se cresça muito. O mesmo aconteceu, por exemplo, no Museu do Chiado, com a exposição do Amadeu, que fez o museu crescer assimetricamente e agora corrigiu. E, portanto, obviamente que entre os números de 2019 e os números de 2010, o museu cresceu 100%. Está exagerado um bocadinho isto? Não está exagerado. Isso exige uma análise mais fina. Mas isso é verdadeiramente a realidade. E, portanto, o que é que nós temos? Nós temos
do ponto de vista dos museus, um desinvestimento público, porque isso é sabido e todos o sentimos, sente o Machado de Castro e sentimos todos. Os constrangimentos, curiosamente, aprofundaram-se em relação à Troika. A Direção-Geral do Património Cultural tem hoje, na aparência, menos meios e menos capacidade para usar, pelo menos, enfim, é o que se pode dizer para não criar, fazer qualquer exercício hermenêutico. A verdade é esta, nós sentimos que existem menos meios. E, portanto, existindo hoje menos meios do que existiam há 3 ou 4 anos, quando a situação já estava grave, os museus veem-se altamente constrangidos na sua ação. Portanto, existe um desinvestimento na marca cultural do país que vai ser fatal a médio prazo, estou convencido. Aliás, este ano já estamos a sentir uma correção negativa dos valores globais do turismo, porque a partir do momento nós... O turismo vai cair em Lisboa. Como é que eu lhe explicar? Há 2 aspectos importantes, penso eu, a terem em conta. Evidentemente que o país se posicionou no mercado turístico global o que não estava. E, portanto, iremos sempre beneficiar desse integrar do leque da oferta turística. Agora, obviamente que o boom turístico vai ser corrigido, porque, naturalmente, nós não somos os únicos a quem Nosso Senhor, no dia da criação, deu um bom clima, simpatia. Há mais votos noutros lados, não é? Não, a questão não é essa, a questão é exatamente a contrária, Carlos. É que a única coisa que nós temos em exclusivo é a cultura e o património português. Esse é que é só nosso. E, portanto, se nós abdicarmos desse produto e fixarmos a nossa marca em algo que existe em outras partes do mundo, é simplesmente a questão de ficarmos reféns do mercado. Diz o jornalista espanhol, ou os visitantes são burros, ou os responsáveis pelo património português não estão a fazer o seu trabalho. Eu penso que os visitantes não têm por que ser mais burros. Os responsáveis do património português é que não estão a fazer o seu trabalho. Os responsáveis do património português não são as pessoas dos museus, entende? Que fazem o seu trabalho. Muito bem. Eu tinha outra questão, e depois passamos ao auditório, mas eu não podia deixar enfim, de ter aqui comigo, ter o privilégio de ter aqui comigo o autor deste volume, um conhecedor tão profundo da Casa da Sabedoria, para lhe perguntar como é que ele vê isto à distância. Quer dizer, agora veio aqui, mas ele normalmente vive em Lisboa e ouviu dizer que participou na construção do Património Mundial e veio agora, ainda agora vimos umas caminhonetes aqui a deitar fumo, viu uns autocarros turistas, etc. E sabe também o que se passa, não é? Quer a Joanina, quer o Paço das Escolas, quer o Museu da Ciência, etc. Será possível pedir um olhar externo? Porque qualquer dia está aqui de volta e vamos pedir um olhar interno. Portanto, antes de gente pedir o segundo, pede o primeiro. Bom, eu posso ter a virtude de ter um olhar externo já, ponto tal que depois ninguém me pede o interno. Eu acho que é aquilo. Eu não quero evitar que peçam qualquer coisa. Mas estamos num ambiente, acho eu, de pessoas que têm as suas opiniões. E acho que todos nós temos a nossa e podemos partilhá-la em fóruns como estes. Eu não tenho qualquer pejo em dizer o que penso, aliás, enfim, isso é para usar eu sei, pior da minha. Tento dizê-lo sempre da forma mais, enfim, amável que posso, mas dizer o que penso e, efetivamente, Coimbra tem, para o melhor ou para o pior, eu costumo dizer que não é por acaso que somos a pátria do Portugal dos pequenitos, porque somos uma espécie de metáfora do país no melhor e no pior. Temos o melhor e temos o pior do país. E mesmo a relação que o país tem com Coimbra, psicossomática, vem muito desse complexo de se ver ao espelho, que às vezes não gostamos. E Coimbra trabalha mal, acho eu, essa sua capacidade de refletir e de ter o espelho na mão, que eu acho que poderia fazer. E, de facto, passaram muitos anos, não é? Quer dizer, eu acho que uma das coisas que mais me impressiona é a noção da passagem do tempo, que nós temos um bocadinho islâmica em Portugal, quer dizer, sem ofensa para o Magreb, mas o tempo não passa 2 vezes no mesmo relógio. Se nós não aproveitamos o dia de hoje e a meia hora, depois essa meia hora passou. Poderemos vir a aproveitar outra, mas esta já está desperdiçada. E a noção de que os dias passam, de que os meses passam, de que os anos passam, sem que nada passe, nem nada mude,
é uma coisa que me impressiona de facto muito. Sou muito calmo por temperamento, mas acho que sou um bocadinho frenético de ação, não sei. E, portanto, uma coisa é certa, há quantos anos foi a candidatura da Universidade aprovada, não é? Quer dizer, o que é que faltou fazer em Coimbra? Porque é que nada acontece? Eu acho que isso, somos nós responsáveis por isso, porque, na verdade, uma universidade que todos os anos inunda o mercado com 22 mil licenciados, o que é, tem... Não saem tantos, não saem. Mas saem quantos? Bem, em todo o caso, saem milhares, não é? Quer dizer, por natureza, tem células para inocular no mercado com o lobby mais extraordinário desta vida. Quer dizer, porquê que não se nota? Quer dizer, alguém... Eu, toda a vida, tenho estado em Lisboa e com muito gosto, porque sempre adorei Lisboa e gosto muito de viver em Lisboa, etc. Mas, em todo momento, sempre me apresentei como sendo de Coimbra, quer dizer, evidentemente... São Pedro de Alba. São Pedro de Alba, que seja que nós temos várias camisolas, não é? E, portanto, obviamente, que não trocava a minha universidade, que representa o meu passado, por nada, seria trocar a mim próprio, não é? E, portanto, evidentemente que poderei, estou disposto a ajudar a universidade naquilo que puder, assim ela me peça. Agora, relativamente à questão do património, pois é exatamente o mesmo problema. Coimbra tem exatamente o mesmo problema. O outro dia, enfim, como foi mais ou menos público, enfim, fora privado, mas não era propriamente um círculo restrito, posso partilhar o que comentei com o reitor Santo, o Dr. João Gabriel, num almoço, quando foi agora o Prémio Universidade de Coimbra, convidaram-me para o júri e depois num almoço, aliás, muito original, que ainda há uma crónica do Essa de Queiroz, porque nós almoçámos sobretudo na sala, porque era um gelo tal naquela sala, e de facto, quer dizer, almoçar, sobretudo, não é assim uma coisa muito normal de fazer no século XXI, no passo das escolas. E, portanto, há sempre uma razão que justifica tudo, mas o meu avô dizia uma coisa que eu passei aos meus filhos. O meu avô foi muito contaminado pela cultura americana, e que dizia uma coisa essencial, que é quem vem depois de nós não indaga se as coisas estão bem ou mal feitas, ou se deram muito trabalho a fazer. Limita-se a ver se estão bem ou mal feitas. É tão simples quanto isto. Portanto, nós temos que nos preparar para os resultados, avaliados como seja. Se as nossas condições de trabalho não são as da América ou da NASA, o problema é nós é que temos que resolver isso. E, de facto, quando nós estamos a falar na Universidade de Coimbra, estamos a falar de uma universidade que cientificamente se coloca na vanguarda, não é de esperar outra coisa, afinal de contas, somos uma universidade onde o Estado, mal ou bem, investe há 700 e não sei quantos anos, não é? Portanto, é normal que sejamos uma universidade de vanguarda. Agora, somos uma universidade diferente de todas as outras, por causa do nosso património e desse passado. Isso é que faz a singularidade entre esta universidade e o Instituto Politécnico, ou que seja. Uma universidade pode ter muito melhores condições de trabalho, mas não tem esta capacidade de contactar com a contemporaneidade, ser cúmplice no fazer do amanhã e ter a passagem do tempo entre os seus dedos, digamos assim, não é? Quer dizer, na pedra, no edifício onde está a passar, no objeto que está a usar, na ampulheta da sala dos capelos, no que seja, isto faz a diferença. E é disto que a Universidade deve tirar, evidentemente, partido. Se está com o seu património a usar a mesma visão utilitária que têm todos os outros, que acabaram por ter esse património, umas vezes por umas razões, outras por outras, pois está a suicidar-se, eu creio, quer dizer. E, portanto, o problema da Universidade de Coimbra é exatamente esse. É que tem, com o património, uma visão conservadora, no pior dos sentidos, ou seja, usa sempre o património como um ónus e não como a sua alavanca, como a sua marca de diferença. E se pensarmos que o património é um ato de criação contemporânea e que o património exige hoje valências contemporâneas de tecnologia de ponta, estamos a falar da física, da química, do estudo da pedra, do restauro, da conservação, de tudo isso, que são coisas que já não são apenas da área das humanidades, mas onde todas as áreas se intercruzam. A Universidade devia exportar o saber fazer e a tecnologia do património, devia ser um laboratório permanente, porque o tem a si mesmo. Portanto, queixar-se do seu património quando a sua diferença é exatamente o património, acho que é um erro fatal. Perguntei ao Sr. Vice-Reitor atual
quanto é que a universidade, quanto é que o turismo atualmente rende à universidade e quanto desse dinheiro é investido na preservação do património. Bom, não sei se devo dizer os números, mas são eloquentes. E, portanto, é evidente que se a universidade usa o seu património apenas para caçar os níqueis ou e para alimentar o Teatro Gil Vicente, o desporto escolar, etc., está aqui a fazer, de facto, uma... Eu estou enganado, ou não há assim uma visão cultural baseada no património, cultural e científica, ciência faz parte da cultura, uma visão que projeta o património para o futuro e que faça mostrar ao país e ao mundo, digamos, a riqueza que aqui está. Pelo contrário, quantos turistas são para o máximo 100 lá de cima? E isso, essa visão financista é sempre não economista, não é? Quer dizer, é sempre o que é letal em relação às coisas, porque o Museu da Ciência, por exemplo, foi, aliás, eu disse, foi em boa hora, eu sou do tempo, como se costuma dizer, em que havia vários museus, todos eles naturalmente tidos por seu turno nas respectivas faculdades, sempre como a área, enfim, onde os curiosos, os professores curiosos se entretinham. Esses professores curiosos acabavam por formar nelas áreas de poder e tinham pelo laboratório, a física, a química, a zoologia, etc. O ser capaz de desfazer esse nó gordo e transformá-lo num museu de ciência juridicamente foi obra deste Sr. Reitor que aqui está e da sua reitoria. E a partir daí o fazer no laboratório químico a vanguarda com um projeto museográfico excepcionalmente bem qualificado para ser depois o centro... Mas o projeto parou, está parado há muito tempo. Ora, pois é, essa noção do tempo que eu estava a falar, o tempo passa demasiado. E o tempo que passa é dinheiro que se perde. E o que é que acontece? A Universidade de Coimbra está convencida da sua eternidade, porque, como temos tantos anos, achamos que vamos durar para sempre, mas não há nada que dure para sempre. Nada dura para sempre neste mundo. 3.000 anos teve o Império Egípcio e já lá vai há mais de 2.000. As coisas são assim, quer dizer, e portanto hoje é preciso criar razões para vir estudar para Coimbra. E as razões de vir estudar para Coimbra são a vivência antropológica e cultural de Coimbra, que está bastante longe, enfim, isso agora vamos lá pelos caminhos do festival da euforia alcoólica. Depois estamos a falar da universidade, mas podíamos falar da cidade também, e da relação. E, portanto, mas eu acho que a universidade sempre se queixou da cidade. Ora bem, esse é um pequeno problema, acho eu, e como com esta virtude que quem está de fora pode ficar em 10 números, posso falar livremente, quer dizer, porque nós sempre nos queixamos, a cidade e a universidade, mas vamos lá ver, sem a universidade, Coimbra é Figueira dos Vinhos, com todo o respeito para Figueira dos Vinhos, claro que sim, não é? O que faz a diferença é a existência da universidade. A marca Coimbra é conhecida universalmente, e só isso, imagine-se o valor que tem, não é? A marca Coimbra é conhecida universalmente, e a Coimbra, a cidade da universidade, é a tal universidade também criada. Agora, essa universidade, essa cidade, o seu motor tem de ser a sua cabeça, tem de ser a universidade. Se a universidade está sempre à espera da Câmara, se a Câmara não faz, queixa-se que a Câmara não faz e não faz também, isto é uma contradição de princípio que não irá nunca a lado nenhum. A universidade tem o know-how, tem as cabeças, tem a energia, tem a juventude, tem a juventude que flui e que está continuamente precisa evidentemente de se regenerar, está envelhecida, não é? Está envelhecida. O corpo docente está envelhecido, precisa de se reativar, mas tem pelo menos uma coisa muito importante, que são estes jovens que todos os anos estão a entrar. E que têm que vir todo o mundo e não podem ser... Agora, isso faz a diferença, quer dizer, em todos os países, não há país... Quer dizer, dar lições de democracia à Inglaterra é um bocadinho difícil, não é? Quer dizer, mas a Inglaterra, Oxford e Cambridge sempre foram, como Eton, etc., com as universidades, ninguém ganha nada, é exatamente como os museus, ninguém ganha nada em achar que tudo é igual. Porque isso significa tratar, já o Marx dizia, não é? Quer dizer, tratar igual o que é diferente. E não beneficia ninguém. O que temos que garantir é a igualdade de oportunidades, que é uma coisa completamente distinta. Não é? Quer dizer, de que todos têm acesso a um mínimo de dignidade e de meios de vida e de condições e, sobretudo, ninguém deixa de vir para o ensino superior porque não tem uma base económica. Pelo contrário, quer dizer, temos que ter um radar a caçar os servos, os headhunters, onde eles existam desde pequeninos.
e garantir que venham para aqui. Agora, a Universidade de Coimbra ou é uma universidade diferente das outras e justifica o ónus que os pais pagam para que os filhos estudem cá, ou então vai se tornar, evidentemente, a Universidade da Beira Interior, quer dizer, não tem outra solução. Ao falar da autonomia, nós sabemos que a autonomia de cada um exige um cartão de cidadão, pois quem não tem cartão de cidadão não existe, não é? E, portanto, a autonomia exige a capacidade administrativa de ter atos em nome próprio. Atos tão simples como seja comprar a lâmpada que se acaba de fundir ou fazer assinar um protocolo de colaboração com uma universidade ou com uma estrutura que permite um financiamento ou o que seja. E, portanto, isso exige, obviamente, um número fiscal de contribuinte. Mas o número fiscal de contribuinte foi uma guerra do Museu Nacional da Arte Antiga, que parece que foi consignado aparentemente no novo documento, porque também existe um outro lado, é que o documento, na verdade, já levou tantas voltas que ninguém sabe ao certo qual o documento que o Sr. Presidente da República tem neste momento para promulgar, mas que na aparência consignará esse número fiscal, mas o número fiscal é consignado de acordo com um artifício jurídico idêntico ao que tem, por exemplo, uma comissão de festas, para poder, e não estou nem a fazer humor, nem por nos cabe, é exatamente isso. Uma comissão de festas tem que ter um número jurídico, isso existe em direito privado. Em direito público acho mais estranho, mas haverá, enfim, alguma maneira de levar a carta à Garcia desse ponto de vista. Agora, o que acontece é que um NIF sem um NIB não serve de nada, não é? O Museu Nacional da Arte Antiga não tem um NIF? Não, nem o Museu Nacional da Arte Antiga, nem o Museu Machado de Castro, nem tem. Exato. É o do Ministério da Cultura. Ora bem, é o Direção-Geral do Património Cultural. No nosso caso, é o grupo dos amigos do museu. Ou seja, nós temos um NIF e temos um NIB que usamos, aliás, temos até mais do que um NIB que usamos, porque senão não conseguimos, evidentemente, fazer nada. Toda aquela liberdade fática que eu falei há pouco, conseguiu-se graças... Inventar uma espécie de geringonça para poder dar uma liberdade? Não bem uma geringonça, mas uma estrutura tripartida, digamos assim, em que o museu é verdadeiramente a entidade que as pessoas querem apoiar. Para isso é preciso trabalhar a marca para que as pessoas queiram apoiar, porque os portugueses não vivem propriamente na euforia mecenática, como é sabido, portanto há muito trabalho de reforço. O dinheiro do Sequeira foi para o grupo de... Claro. Todos os... Não foi para o Estado? Foi... Não. Os portugueses apoiaram o grupo de amigos no sentido de adquirir a pintura do Domingos Sequeira. O grupo de amigos pediu autorização ao Ministério para oferecer a pintura do Domingos Sequeira ao museu. Foi exatamente assim. Engraçado. É preciso justamente generalizar o modelo dos grupos de amigos entre os museus. Tem o Machado de Castro, tem o Dom Vasco, tem o Museu dos Costes há 2 anos, tem o Museu do Chiado, mas são muito poucos ainda, é muito tímido. Esses são os sacos azuis. Não são sacos azuis, atenção, não há nada de saco azul. Isso é conveniente que se diga que as contas são auditadas publicamente. Instituições privadas que funcionam em auxílio de instituições públicas são sacos organizados. Um grupo de amigos tem por missão única estatutária o serviço de uma instituição. Não pode existir para outra razão. Portanto, o grupo de amigos não pode resolver e divertir-se de fim de semana. Saco azul no sentido em que o Estado não consegue gerir bem, administrar bem, e é preciso haver uma coisa ao lado. Não é saco azul, é a questão da autonomia. É que justamente o único instrumento de autonomia que os museus têm é aquele que os grupos de amigos lhe podem fornecer. E, portanto, esta é que é a razão. Olha, a partir do momento... Mas vale ter amigos, não é? Como em tudo na vida, e como o Museu Nacional da Arte Antiga, lá está a questão do tempo que passa e nada acontece. O Museu Nacional da Arte Antiga tem um grupo de amigos formado desde 1912. É, evidentemente, o maior grupo de amigos a nível nacional. Se os portugueses não tivessem esta noção do tempo, os outros museus já tinham todos os grupos de amigos há muito mais anos. E, na verdade, são todos muito mais recentes. O do Machado de Castro tem 30 anos. O Louvre, Sim, o Prado, isso tudo funciona com grupos de amigos? Não, funcionam a vários motores, não é? Tem os seus grupos de amigos, o grupo de amigos do Museu do Prado,
que é muito mais novo do que o Luminar. O Luminar de 1912 e o Museu do Prado é só dos anos 60, mas, entretanto, já é uma fundação, enfim, da atividade, ganhou evidentemente, e, portanto, obviamente que os grupos de amigos são fundamentais e existem em toda a parte do mundo para cooptar o mecenato. O que não existe em parte nenhuma do mundo, do primeiro mundo, é um Estado que se demita totalmente de adquirir, de investir nos museus. Há quanto tempo é que o Estado não adquire uma obra para o Museu Nacional da Chave de Castro, por exemplo? Exatamente. É tão simples quanto isto. Claro. No caso dos outros Soares Reis, foi na semana passada explicada a empreitada Exatamente. em que a componente nacional É dada pelo grupo dos amigos públicos. Exatamente. O Círculo José de Figueiredo, claro. Do assunto, a falar de transferência de competências na área da cultura para os municípios. E no diploma que saiu 30 de janeiro, foi publicado 30 de janeiro de 2019, apenas os museus afetos à Direção Regional de Cultura do Centro é que têm possibilidade de ir para os municípios. Sabe a razão de ser só a área da Direção Regional de Cultura do Centro, os museus de Aveiro, da Guarda, do Transferência para os municípios. E no Norte mantém-se os 8. Qual sabe a razão? Não faça mais. Sabe, a memória ser transferido para alguns municípios. Se quiserem, sistemas municipais, se quiserem. Quando houver candidatura para a nova direção, vai candidatar-se? Eu? Não. Vamos lá ver. Pode ou não quer? Posso? Não, vamos explicar. Enquanto há 9 anos atrás eu abracei um risco a partir do zero, não é? E foi um risco que corri, mas fez-se este projeto. Agora, ainda por cima, existem condições de contratos de programa e toda uma série de coisas que os novos diretores deverão assinar com cláusulas combinatórias e, portanto, ou seja, está esgotado nas atuais condições. Evidentemente que, como dizia o Sr. Presidente da República, se queres descer à terra, coisa que sem essa cláusula devido que ocorra, há 2 minutos que não se faz. Finalmente, subitamente, o museu for dotado dos meios que deve ter, isso aí será outra dimensão, pode ser interessante vir a concorrer, mas isso é outra dimensão. Ora, é duvidoso que isso aconteça ainda nesta minha encarnação, e contigo não tenho esperança, mas enfim, devemos sempre deixar a vida em aberto. Digamos que o museu como ele está, impossível de concorrer, Deus o proteja. Naturalmente que nada me daria mais gosto, como é fácil de entender, do que dar continuidade ao trabalho desenvolvido. E ao trabalho desenvolvido por uma equipa, não é? Que fica altamente desmotivada e que não mais será possível, desde logo, motivar com o entusiasmo que envolveu até aqui. Isso é óbvio, não é? E, portanto, quanto mais não fosse o reconhecimento, porque essa brincadeira da Associação de Estudantes que eu referi faz uma coisa muito importante, é que faz uma equipa de trabalho, uma equipa de amigos. Portanto, há 2 grupos de amigos, lá dentro e cá fora. Claro, com certeza. Comparando as 2 carreiras que já exerceu até agora, não é? A de professor aqui do Instituto de História da Arte, não é? E a de diretor de museus, qual é que lhe agrada mais? Se posso perguntar assim. Uma vez lembro-me que a Maria Elisa, lembro-se da Maria Elisa, que foi uma grande jornalista da televisão, perguntaram-lhe numa entrevista escrita o que ela gostava mais. Se era de ter um empregado doméstico ou ter eletrodomésticos. Ela respondeu que preferia um empregado eletrodoméstico. Quando eu não, ao ser diretor do museu, a minha passagem por Viseu foi muito efêmera, muito divertida, mas muito curta, e portanto, quer dizer, entrei quando eu estava finalmente a divertir-me com aquele museu, estava a receber o telefonema, ia para Lisboa, etc. Portanto, agora, não dá. É óbvio que a minha condição de professor universitário foi fundamental para o exercício da minha atividade lá, porque o museu foi estimulado e transformou-se num centro de investigação metódico, de investigação científica, a biblioteca, etc. Quer dizer, obviamente, e portanto, o tornar aquele museu, o fazê-lo valer e dar coerência com uma pequena universidade, como efetivamente é. Aliás, é um dos lados que as carreiras
dos museus têm que, evidentemente, ter uma alteração de fundo, evidentemente, a esse nível. E depois trata-se de um museu onde o grau de doutor começa a ser generalizado entre o corpo dos conservadores, é evidente, não é? Quer dizer, estamos a falar de uma micro-universidade. E, portanto, isso fez aliar o meu lado. Eu tenho um bocado os dois lados de Marta e de Maria, quer dizer, aliás, eu tenho dificuldade em entender aquela parábola, porque acho que o Nosso Senhor ainda estava à espera de jantar se as duas tivessem que fazer a melhor parte, não é? E, portanto, gosto dos dois lados, gosto de estar tranquilo, de investigar, de pensar e de refletir, mas gosto também de fazer. E o museu permite isso, e como o Pedro muito bem sabe, e a Ana, e a nossa, etc., o museu permite uma componente muito importante ao historiador da arte, que é o contacto direto com o objeto, o tocar no objeto, o ver o objeto, o vê-lo mover-se, o estudar a forma. Cada exposição é como um livro, não é? Quer dizer, é uma narrativa, uma história que se conta e que tem ainda por cima a grande contraprova de não ser um livro que nós escrevemos e pomos no mercado, depois logo se vê quem lê e quem não lê, mas é um livro que se vê logo se tem sucesso ou não tem sucesso. E, portanto, nós temos a obrigação de contar aquela história com todo o respeito pela dignidade científica, mas com um desafio que é comunicá-la universalmente, porque esse é o grande desafio do museu. É uma comunicação transversal. O museu tem de ser capaz de responder ao visitante mais exigente cientificamente e, simultaneamente, seduzir o mais impreparado. E isso é que é muito difícil e, portanto, é uma espécie de somatório de todos. Portanto, realmente, prefiro empregar o Paulo de Mestre. E depois de junho? E depois de junho? Se tivessem dado ao Museu Nacional de Arte Antiga os 40 milhões que deram ao Museu Nacional dos Costos, estava também onde estava, o que é que o Museu Nacional de Arte Antiga teria feito?